Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Meu nome é Wesley Alencar Souza. Estou cursando atualmente o quinto período do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no campus Monteiro. Essa atividade aqui, ela é uma atividade de desenvolvimento de aplicações corporativas que é ministrada pelo professor Elenilson Vieira. Então vamos começar aqui pelo back-end, né? E aqui no back-end, eu já vou começar aqui pelos controllers. Eu criei aqui um controller chamado Auth Controller. E esse controller ele vai ter é, uma rota de login e uma rota de registro. Ambas elas fazem a autenticação, obtendo o nome e a senha, que vem de um login de TO, que posteriormente eu vou explicar. Se tiver tudo ok, beleza, tá ok, então vão retornar aqui um token. Aqui também acontece a mesma coisa, tanto no registro quanto no login. O login ele efetua o login para ver se está tudo ok, para retornar o token. E o registro ele vai verificar, ele vai fazer o cadastro desse usuário e vai retornar um token válido para esse usuário já conseguir logar no sistema de imediato. A gente tem aqui um módulo que eu criei chamado user, né? Então a gente tem o nome e a senha. A gente também tem aqui nos DTOs, a gente tem o user DTO que vai fornecer para a gente só o nome. E a gente tem um login DTO que é o DTO que eu vou utilizar para receber aquele modelo que eu quero. Então eu quero receber na requisição, no corpo da requisição, eu quero receber um JSON com o nome e com a senha para que eu possa fazer os serviços de autenticação. Então, por aqui é basicamente isso. A gente pode vir aqui para config, a gente tem um token filter, que tem os métodos necessários para funcionar. A gente tem o construtor, que vai receber token service e o user service. Então a gente pode aqui fazer o do filter internal aqui. E a gente tem o Authenticate, que vai receber um token e vai fazer a autenticação. A gente também tem aqui o Security Config. O Security Config aqui a gente tem alguns métodos. Esse atributo aqui, ele está acusando que está dando algum erro, só que na prática aqui, no funcionamento da minha API não impactou em nada. A gente tem aqui alguns métodos, dentre eles a gente tem o Core Filter, e é onde a gente vai conseguir permitir o acesso de todos os IPs, que todos os IPs acessem os endpoints que a gente tem, e a gente também tem aqui a liberação dos endpoints como login e registro para permitir aqui como post. A gente também tem aqui outra rota que é para fazer o logout, ou seja, no contexto do Spring, se eu acessar esse endpoint aqui, ele vai fazer a desautenticação, digamos assim, e o usuário não estará mais autenticado aqui no contexto do Spring Security. A gente também tem aqui o User Repository, que eu criei um Find by Name. A gente também tem aqui o Authentication Service, né, que tem um login, tem um get user, o usuário que está logado, né, que eu não cheguei nem a utilizar. A gente tem aqui também o Authentication Service, a implementação, né, daquela interface. Então a gente tem um login que vai receber um nome e uma senha e vai fazer a autenticação de acordo com esses valores. Get Logged User eu não utilizei, mas deixei aqui implementado. Vai retornar nulo, não está sendo utilizado. A gente também tem aqui o Password Encoder Service, temos mais essa interface que tem um método chamado Encrypt Password. Então ele recebe um usuário aqui na implementação e verifica se a senha desse usuário não é nula. Se não for nula, então vai acontecer a criptografia da senha para posteriormente ser persistido no banco, né? A gente também tem o Token Service aqui, que tem o Generate, Get Claims, IsValid, Get User ID e Get. A gente tem a implementação dele, que vai fazer todas as operações, como por exemplo o Generate, que vai gerar um token. A gente tem aqui nossas variáveis de ambiente, que a gente costuma chamar de env, né? Então aqui elas ficam aqui no nosso application.properties e tá aqui, ó. A gente tem o nosso JWT Secret, que é DAC 2023, e aqui está nosso JWT Secret. Tem aqui também os outros métodos. A gente também tem aqui, que nós podemos colocar aqui o User Service, que ele vai estender de User Detail Service. Então vai ter o Save, o Update, o Get One, que vai pelo ID, Get One através do nome. Eita, entrei aqui outra coisa. Get One através do nome. Get All, que vai listar todos os usuários. E Remove, que pode remover um usuário, só que eu não deixei essas duas funcionalidades sem implementar, porque aqui eu não quis que um usuário padrão conseguisse remover outro usuário padrão, a não ser que eu criasse uma role, né? A gente também tem aqui a implementação do User Service Implementation. Então a gente tem aqui o save e todos os outros métodos desse service aqui. Então, a princípio aqui no back-end, basicamente isso. Tá rodando aqui. E a gente vai aqui para o front-end, que é onde tem um pouco mais de configurações. Então, a princípio aqui a gente já consegue ver que tem o registro e o login. E aqui a gente também consegue perceber que se eu quiser acessar alguma coisa específica, eu não consigo, a não ser que eu esteja logado.
Então, se eu venho aqui acessar uma rota chamada a rota padrão, que é a home, vai redirecionar para o login. Se eu venho acessar a rota tool, vai redirecionar para o login. E a gente consegue ver isso daqui no nosso front-end, no código do nosso front-end aqui no app.js, onde eu criei um contexto para o usuário. Se esse usuário estiver logado no sistema, então eu consigo realmente acessar os componentes, as rotas, né? Home, box, tool. Senão, ele vai navegar de volta para o login. O contrário também acontece se eu tentar acessar o login ou o registro já estando autenticado, ele vai retornar de volta para a home aqui. E também eu criei aqui uma página 404, caso eu vá acessar, o usuário acesse alguma rota que não existe, né? Próximo passo aqui, o que é que eu posso mostrar aqui? A gente também tem mais dois services novos, que é o login, onde a gente vai fazer o fetch, através do endpoint, vai passar aqui nossa data, que no caso é aquele login DTO que eu mostrei no back-end, ou seja, essa data vai ter um name e um pass, que no caso vai ser o password, e aqui a gente tem alguns headers, que são alguns headers padrões aqui, um com um token, que é para, após eu estar autenticado, eu conseguir fazer um fetch tool, por exemplo, aqui, e passando o token que está no meu local storage, né? Então, se eu venho aqui em Header Options, eu vou pegar aqui o token que está no meu local storage. A gente também tem aqui, depois desse service, uma camada mais acima, é um novo hook chamado useAlf. Esse useAlf aqui, ele faz todas as operações que a gente precisa fazer na renderização dos componentes. Então, ele é uma camada a mais entre os services e realmente a renderização dos componentes na árvore do React, né? Então a gente tem aqui o login, a gente tem um registro, a gente tem o get user, tem um singout, que é pra gente sair. Eu também criei aqui um style chamado loading, que é para fazer um loadingzinho aqui, aparecer um loadingzinho quando estiver carregando, só que eu não cheguei a utilizar, eu deixei aqui mais como uma feature que possa ser implementada posteriormente. A gente também tem aqui o contexto do usuário, que eu criei aqui, então a gente tem o user e o set user, e esse contexto vai garantir um acesso global desse usuário em toda a nossa aplicação. Então aqui eu invoco o provider desse contexto, justamente no consumer, né? E a gente também tem aqui o que é que eu posso mostrar mais? A gente também tem aqui é, uma. E a gente também tem aqui o login aqui. A gente já tem um tratador do login, então a gente tem aquelas validações. Handle login aqui. Então o que é que eu faço aqui? Eu verifico se o nome não é vazio, verifico se a senha não é vazia. E ao final de tudo, se nada estiver vazio, eu vou tentar fazer o login. Se eu obtiver uma resposta true, então eu vou dar o bem-vindo e ok, o resto do sistema que eu criei, ele já vai se encarregar de redirecionar o usuário para a sua rota respectiva e efetuar o login efetivamente. Caso a resposta seja false, a gente vai ter credenciais inválidas, que vai aparecer uma mensagenzinha. Eu utilizei aqui o enqueue snack bar do Notestack. Então aqui podem aparecer no máximo 5 mensagenzinhas na tela. Se aparecer mais de 5, ele vai começar a remover aqui as 5. Sozinho aqui. Começa a remover e vai aparecendo mais. O que mais aqui? Aqui a gente, no hook ainda no hook de autenticação, quando a gente obtiver a resposta, se a resposta for bad credentials, não for bad credentials, então eu vou setar no meu local storage um token, que no caso é a resposta que a gente obteve e transformou em texto. Caso seja bad credentials, retorna falso e o login vai receber aqui, por exemplo, o nosso componente de login, ele vai receber aqui uma resposta false e vai cair aqui em credenciais inválidas. O mesmo acontece tanto para o login quanto para o register. A diferença é que aqui eu faço um register, aqui eu invoco o register e aqui eu invoco o login. A gente também tem os outros métodos que eu já mostrei. E agora o que a gente falta para mostrar para você é o funcionamento do sistema. Então vamos atualizar aqui. E a princípio aqui eu não tenho nenhum usuário cadastrado no meu banco, nenhuma ferramenta e nenhuma caixa. Opa! Nenhuma caixa. Peraí, pronto. Mas eu não tenho nenhuma caixa aqui cadastrada no meu banco aqui. Pronto, tá aqui. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou tentar entrar com uma conta que ainda não existe. 123 aqui a senha. Então vai dar credenciais inválidas aqui, porque realmente não há um usuário cadastrado no banco. Agora eu vou criar aqui um usuário chamado Wesley com a senha 123. Eu vou clicar em cadastrar. Ele vai dar bem-vindo, porque eu consegui efetuar o cadastro. Se eu vim aqui em usuário no banco, a gente já tem um usuário que já está com a sua senha criptografada e eu consigo acessar aqui as ferramentas e a caixa tranquilamente. Porém, não há nenhuma ferramenta, nenhuma caixa ainda. Só que se a gente vier aqui em Application, a gente tem aqui o token que ficou salvo no local storage. Então eu posso
tranquilamente atualizar essa página e será armazenado ainda essa informação. Claro que guardar o token no local storage não é uma boa conduta. No máximo, no mínimo que a gente poderia fazer aqui é criptografar mais uma vez por cima esse token, para poder garantir a segurança. Só que aqui eu deixei local storage com token vazio, foi só o que o professor pediu. Eu vou cadastrar aqui uma caixa nova aqui, caixa de pregos. Criado. Vou cadastrar aqui uma caixa de ferramentas, prego leve, que pesa 10 gramas. Vou ficar aqui na caixa de pregos, tá aqui. Foi aqui, estão ambos aqui. E é basicamente isso. Se eu tentar acessar aqui o login para aqui, ó, login, ele vai redirecionar para home, porque eu já sou um usuário logado, não faz sentido eu fazer outro login, né? E eu também posso sair aqui. Posso sair e posso efetuar o meu login aqui tranquilamente. Se quiser fazer o meu login, vai dar bem-vindo. E eu posso acessar aqui as caixas de prego e os pregos que estão na minha, nos meus valores aqui, que estão armazenados no banco. Então, se a gente vier aqui, a gente vai ter o usuário Wesley, a gente vai ter aqui a ferramenta e a gente vai ter a caixa de ferramenta que eu cadastrei. Também posso apagar tranquilamente aqui essa ferramenta. A caixa vai ficar sem nenhuma ferramenta. Eu criar uma nova ferramenta aqui como prego Kaiba com peso de 30 gramas e colocar nessa caixa. Tá aqui. Se eu apagar a caixa, né? O prego também vai apagar porque o prego tá dentro dessa caixa aqui. Então, basicamente, foi basicamente isso. E é isso.